O episódio 5 de O Incrível Circo Digital trouxe diversas revelações sobre o passado dos personagens, e apesar dessas informações serem muito importantes para o desenvolvimento de cada um deles e trazer bastante explicações tanto sobre a personalidade quanto sobre o futuro de cada um deles no circo, uma parte do episódio que eu acho tão relevante quanto e que eu vi poucas pessoas falando sobre foi a versão do mal de cada um dos personagens do circo que apareceu na aventura de softball que o Caim criou para os jogadores. E é por esse motivo que eu decidi trazer uma análise sobre os Big Tops do mal, seus paralelos com os personagens do circo digital e quais são as implicações que esses personagens têm dentro da lore do show. A gente vai ter contato com os Big Tops do mal pela primeira vez no final do episódio durante o jogo de softball. Essa aventura foi criada pelo Caim em uma tentativa desesperada dele de trazer algo interessante para os jogadores, já que a cada episódio que passa fica claro que os participantes se sentem cada vez menos interessados e motivados a entrar nas aventuras feitas pelo Caim. Seja porque essas aventuras são muito cansativas ou simplesmente porque eles já estão de saco cheio de serem obrigados a se divertir. Por esse conflito que está sendo criado entre o Caim e a galera do circo está trazendo um ponto muito grande para ele, que é quase uma crise existencial de não estar conseguindo fazer o único trabalho que ele possui lá dentro, que é divertir as pessoas. Inclusive, a cada episódio que passa, essa dificuldade que ele tem de divertir os jogadores fica mais clara e os glitches e erros que estão acontecendo ficam cada vez mais frequentes, o que é um problema não só para ele, mas também como para todo o circo digital, que, como nós sabemos, pode entrar completamente em colapso se o Caim perder a cabeça. E para mim, o fato do Caim não saber mais o que ele pode inventar para entreter o pessoal, ele decidiu apelar para a criação da versão oposta de cada um deles. Afinal, como seres humanos, não tem nada pior e mais desafiador pra gente do que enfrentar a dura realidade nas nossas próprias imperfeições e daquilo que a gente mais tenta se distanciar e acreditar que não somos. E a criação dessas versões do mal diz muito não só sobre a forma como Caim vê os personagens lá dentro e deliberadamente molda as aventuras em torno do que ele conhece deles, mas também é uma ótima maneira de escancarar os defeitos e paralelos que cada um deles tem com as suas versões originais. E aí, filhas? Eu sou a Pomni do mal. Começando pela Pomni do mal, pra mim ela é mais simples de se interpretar, especialmente porque a Pomni é a pessoa mais recente que a gente conhece no circo e que a gente mais conseguiu descobrir e entender a personalidade, já que ela é a personagem principal. E uma coisa que ficou muito clara dos episódios anteriores é como a Pomni é uma pessoa insegura e que não tem muita autoconfiança, e ela tem medo dessas mudanças brutas e de não entender o que tá acontecendo em sua volta. E toda essa dificuldade de se impor e ser mais firme nas suas decisões é o que a versão do mal dela é, ou pelo menos o que a Pomni deseja ser. Se vocês lembrarem, logo no começo do segundo episódio, a Pomni vai ter um pesadelo que reflete muito a insegurança dela de estar dentro do circo e ser abandonada, onde ninguém se importa com ela e ocasionalmente abstrair. Afinal, ela sente que por ser a mais nova de lá, ela não entende muito bem como o circo digital funciona, apesar de ninguém lá entender. Só que isso é refletido justamente na personalidade da Pomni do mal, que não é só descolada e confiante, como também, se vocês repararem, a escolha de cores da roupa dela tem a mesma paleta do Kaufman, o jogador que a Pomni entrou para substituir lá dentro, ou seja, ela se sente essa sombra dele, já que ele era o amigo da galera antes dela chegar lá e ela tomar o seu lugar. Eu sou a Rágata do mal. Falando agora sobre a Rágata do mal, eu acho que, diferente da Pomni, a versão do mal dela não é necessariamente sua versão oposta, mas sim uma manifestação dos pensamentos intrusivos que ela tem e tudo aquilo que ela não quer ser com os outros personagens. Durante a série toda, a Rágata sempre se mostrou uma pessoa muito prestativa e que genuinamente se importa com as outras pessoas. Só que uma coisa que deixa ela muito incomodada é que às vezes é difícil manter essa pose de legalzona e ela genuinamente fica cansada com isso. Como é o caso de quando a Rágata fica bêbada com um molho idiota e ela acaba desabafando sobre coisas que ela nunca falaria sóbria pra Gangle. Além disso, no episódio 5, a gente vai descobrir um pouco mais sobre como a Rágata, apesar de não ter tido uma vida difícil financeiramente falando, ela tem diversos problemas com a família dela, especialmente a mãe abusiva e narcisista, e isso com certeza reflete em como ela trata as outras pessoas. Afinal, ela deve ser muito consciente sobre as suas atitudes e quer se distanciar o máximo possível de ser alguém que menospreza os outros. E é exatamente daí que nós vemos esses traços tóxicos de positividade que ela possui, justamente para não acabar como a sua própria mãe. Inclusive, um detalhe interessante de se analisar é o posicionamento da Rágata do mal quando ela vai encher o saco da Rágata. Isso porque, se a gente reparar na perspectiva daquela cena, a Rágata ela está muito mais à frente e a Rágata do mal está quase que posicionada em cima do ombro dela, como se fosse a representação visual daqueles diabinhos que ficam falando no ouvido das pessoas, mas nesse caso são as vozes dos pensamentos intrusivos
dela. O que de novo reforça a ideia de que essa personagem na verdade é uma representação de tudo aquilo que a Agatha quer se distanciar. Oi, galera. Eu sou o Jax do Mal. Em relação ao Jax do mal, ou eu deveria dizer o Jax do bem, ele é completamente o oposto do Jax que a gente conhece e imediatamente é bem simples de identificar que ele é só um esquisitão politicamente correto que faz oposição direta ao babaca que se acha da equipe e que perturba todo mundo. E apesar dessa análise simplista não estar errada, acho que não é a única coisa que dá pra falar sobre ele. Nesse último episódio, a gente descobriu muito mais coisas sobre o Jax do que qualquer outro personagem, especialmente em relação às suas inseguranças, mesmo que ele não tenha falado disso diretamente. Então, por exemplo, a gente vai descobrir que ele tem medo de milho, por qual motivo que seja, que ele se sente desconfortável de se vestir de maid, que pode ser uma situação que vem de homofobia internalizada, ou um desconforto que vem também do que ele acha que os outros vão pensar dele. Afinal, no próprio episódio, quando ele tá conversando com a Pomni, ela pergunta justamente o lance dele não se importar com a opinião de outras pessoas, e ele dá uma gaguejada demonstrando que lá no fundo ele se importa sim. Inclusive, nessa mesma cena, é quando vamos descobrir que ele perdeu alguém muito importante pra ele. Então, no final do dia, ele tem muitas questões que a gente não conhece que ele tenta não expressar pra parecer o fodão. E é por isso que, pra mim, assim como o oposto da Agatha não é exatamente quem ela não é, e sim quem ela não quer ser, o Jax do mal faz esse papel de mostrar quem é o Jax por trás de toda a pose e sarcasmo dele e reflete muito mais as suas inseguranças do que realmente quem ele não é. Em relação a Gangle do Mal, é um pouco mais difícil de falar sobre porque não temos outra versão, mas sim o Orbsman. E a própria criadora do show falou que essa escolha foi apenas porque ela achou que seria engraçado se o Caim tivesse esquecido a Gangle. Mas apesar disso, eu acho que tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre essa escolha dela ter sido esquecida. Durante o episódio 5, na aventura da Zubul dentro do bar, a gente descobre que o episódio 4 do Fast Food foi basicamente uma representação completa da vida da Gangle antes dela entrar no circo. Afinal, ela já trabalhou exatamente em um lugar assim e teve que abrir mão de diversos sonhos dela. E uma coisa que ela deixa bem clara quando ela tá contando sobre isso pra gente é que ela sente que a vida dela não é interessante e fica triste por ter aberto mão da faculdade de design gráfico que ela fazia. Sem falar que ela também acha que geral não gosta dela por causa do jeito que ela agiu naquela aventura, mesmo não tendo perguntado nada pra ninguém, o que no final das contas também não é verdade. Então não é muito difícil de se imaginar que ela se sente uma pessoa sozinha e sem amigos, ou pelo menos é aquele tipo de pessoa que se afasta dos outros sem grandes motivos por achar que está incomodando o tempo todo. E isso pode ter sido refletido justamente na escolha do Caim e não representar ela no time. A Gangle parece a representação daquela pessoa que sempre foi deixada de lado, a última a ser escolhida na educação física e, se preciso, a pessoa que ficava no banco para os outros jogarem. Então essa escolha de não terem mostrado ela no time adversário pode muito bem ser uma forma que o Caim achou de alimentar essa insegurança que ela tem sobre ela e de atormentar a coitada. Eu sou uma Zubul. Sobre a Zobel do Mal, eu acho que foi uma escolha bem interessante e mostra bastante os limites que o Caim tem em relação aos personagens lá dentro. Durante boa parte do terceiro episódio, a gente vai ver a Zobel falando sobre a insegurança que ela tem em relação às partes do seu corpo e por mais que ela tente trocá-las, ela nunca se sente satisfeita consigo mesma. E apesar da gente saber que quando ela fala sobre isso, ela não tá falando apenas fisicamente, em nenhum momento do quinto episódio o Caim usa essa questão da Zobel diretamente contra ela. E eu não acho que isso não aconteça só porque o Caim é um bom aliado, mas sim porque ele não sabe nada ou pelo menos quase nada sobre ela. Tanto que nesse terceiro episódio, quando ela tá tentando falar sobre como ela se sente, o Caim mesmo diz, mas esse problema já foi resolvido, e mostra uma caixa cheia de partes da Zobel pra ela trocar. Sem falar que até o quarto episódio a gente nunca tinha visto a Zobel em alguma outra aventura, e é curioso de se pensar que mesmo Caim podendo forçar a participação dela, ele prefere respeitar esse espaço e prefere se desafiar a fazer algo que seja bom o suficiente para ela querer participar, ao invés de apenas obrigar ela a entrar em uma. Só que como eu comentei anteriormente, o Caim não sabe porque a Zobel não participa das aventuras e ele não consegue entender o problema que a Zobel tem com seu corpo. Então a partir do momento que ele não sabe que é a verdadeira Zobel e nem como ela se sente, na cabeça dele, se todos os problemas já estão resolvidos, o motivo dela não querer participar com os outros jogadores é porque ela é burra, e é assim que ele vai representar
diaba a Zobel. É muito mais sobre como ele vê e conhece a Zobel do que ele realmente sabe sobre ela, diferente dos outros personagens. É quase como funciona o ChatGPT e as IAs no geral. Se você conversa com ele, se você se expõe, ele vai assumir coisas sobre você que são muito reais ou próximas da realidade. Afinal, você deu essa munição pra ele, tipo a trend recente que tá tendo das pessoas pedirem pro chat descreverem elas ou desenharem o que ele acha sobre elas, e na maioria das vezes ele consegue fazer isso muito bem, justamente por essa exposição de informação excessiva. Mas se assim como a Zobel você nunca nem interagiu com o GPT, a inteligência artificial, nesse caso o Caim, só vai alucinar e inventar um monte de coisas sobre você que não são necessariamente verdade. Eu sou o técnico Ditadouro. Até que chegamos no Kingo, que diferente da Zobel, o Caim conhece muito sobre ele, afinal é o jogador mais antigo do circo digital e que o Caim deve conhecer até mesmo antes dele enlouquecer. E talvez esse seja o jogador mais fácil e direto de se criar o personagem oposto a ele, afinal ele é apenas alguém muito amável e praticamente uma figura paterna para Pomni. E apesar dele ser o único personagem do circo que é oficialmente louco, ele tem vários pontos de lucidez lá dentro e talvez seja o personagem mais centrado no final do dia. Então criar o Ditadouro para ser essa contraparte do Kingo faz todo sentido. Alguém que seja mandão, autoritário, que briga com todo mundo e desmerece todos os outros personagens, coisa que o Kingo simplesmente nunca poderia ser. Se você gostou dessa análise dos personagens e quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, não esquece de curtir esse vídeo e aproveita para se inscrever aqui se já não é inscrito. Inclusive, eu adoraria saber a sua opinião sobre a versão do mal dos personagens e o que você acha que eles representam para cada um lá dentro. De qualquer forma, te vejo numa próxima e obrigada por assistir até aqui.